Como pregar o Evangelho para as novas gerações? Essa é uma pergunta importante, uma pergunta da qual a gente acaba se furtando muitas vezes quando nós já somos acostumados a pregar o Evangelho do jeito que a gente sempre pregou. Nós muitas vezes somos acostumados a todas as escolas e aulas homiléticas que tivemos ao longo da vida, fazendo com que a gente reproduza sempre os mesmos padrões, haja sempre da mesma forma no que diz respeito à pregação. Por outro lado, a gente muitas vezes acha que a pregação é um ato único de interpretação da Escritura. Então, nada muda. A Escritura é a mesma, nada muda com o passar dos tempos, não importa o público que nos ouve. Mas a mais na verdade é que a pregação também é um contato entre o indivíduo e o texto. Nós não pregamos diante de uma audiência, nem falamos ao público do século I. Nós estamos falando sobre a mensagem de Deus, a verdade de Deus, a um público moderno que muda. Uma vez que a pregação é esse contato entre os dois mundos, onde eu trago a verdade do Evangelho, da Escritura, revelada na palavra, para um público que muda, eu preciso adaptar, melhorar, aperfeiçoar o modo como eu faço essa ponte entre a verdade que foi revelada 2000 anos atrás e então o público que precisa ser tocado e transformado por essa verdade agora. Essa aula quer te ajudar nesse processo, a gente vai discutir sobre como pregar o Evangelho para as novas gerações, mas também quer convidá-lo a participar da nossa escola de pregadores. Se você ainda não segue a Escola de Pregadores no Instagram, você está perdendo uma excelente oportunidade. Na Escola de Pregadores a gente tem uma matéria excelente sobre pregação e contextualização, que vai certamente ser um aprofundamento muito maior em tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, e as aulas começam dia 7 de outubro. Então corre para não perder. Hoje, nessa aula, nessa conversa, a gente vai falar um pouco sobre a jornada em busca de uma pregação do Evangelho que é cada vez mais relevante, cada vez mais dialoga com um público vivo, um público que precisa do Evangelho. Teologia, muitas vezes, é um termo antiquado, não é? Evoca coisas passadas, né? Os homens, muitas vezes, tentaram atualizar a teologia e a gente vê isso como um problema. Você vê isso na teologia liberal, de pregadores modernos que falam sobre atualizar a Bíblia, você fala sobre a busca do Jesus histórico, você fala sobre certas teologias latino-americanas, sobre teologias científicas que tentam trazer uma atualização àquilo que estava na Escritura. E a gente absolutamente rejeita esse tipo de coisa. Existem esforços fracassados de fazer a teologia mais relevante quando esses esforços se resumem a, de alguma forma, torcer a Bíblia ou adaptar a Bíblia a certos ditames e necessidades do mundo contemporâneo, ao invés de simplesmente tentarmos pregar a palavra como ela é, aplicando ela ao mundo contemporâneo. O que é a teologia? A teologia é o estudo de Deus, não é? A gente pode falar de teologia como matéria, como área do conhecimento, indo para a teologia bíblica, teologia sistemática, que é a sistematização das ideias bíblicas, teologia histórica, que é ver como a igreja creu ao longo das eras, teologia filosófica, ou então teologia pastoral e prática. A gente pode pensar em teologia pública. Teologia é fundamentalmente a cozinha. O bolo é aquilo que a pregação entrega em termos de teologia para a igreja. O cristão é um cozinheiro, o pregador é um cozinheiro. O pregador está tentando alimentar as pessoas com a palavra de Deus, mas nós alimentamos com comida e não com receitas. Muitas vezes, a gente, quando vai pregar o Evangelho, parece que a gente está dando mais a receita do bolo do que a verdade revelada. Você precisa de receitas como pregador. Ou seja, como pregador você precisa de uma boa teologia. E existem vários ramos da teologia que você precisa dominar para ser um bom pregador, para ser um bom mestre da palavra. Se você não tem uma boa teologia à sua disposição, como é que você vai ser um bom mestre para a sua igreja? Você precisa de receitas, e essas receitas estão na boa teologia que você tem à sua disposição. Sem uma boa teologia, você não faz uma boa pregação, você não ensina bem a sua igreja. E claro, a pregação, em parte, ela também é um pouco a apresentação da receita. Olha como é que é esse bolo, olha como esse bolo é feito, né? E quando você prova do bolo, você prova, claro, do saber teológico. O problema é que muitas vezes, pregando às novas gerações, ao invés de nós servirmos o bolo, a gente simplesmente mostra a receita. A gente, às vezes, não sabe comer uma boa comida, a gente só sabe discutir as receitas e as formas para fazer o bolo ideal e discute o bolo dos outros. O que eu quero dizer com essa ilustração inicial é que quando a gente pensa em pregar o Evangelho, a gente não está pensando simplesmente no saber teológico antigo. Nós estamos pensando na audiência moderna, que precisa ouvir aquela pregação, e a gente está pensando em cristãos que precisam ser alimentados pela palavra da verdade. Então a pregação, ela é, em primeiro lugar, e são duas aplicações dessa ilustração, a pregação é, em primeiro lugar, um contato de uma audiência moderna com um texto antigo. A Bíblia não é atualizada, mas o público se atualiza, muda, se transforma. Então a minha pregação, que é o contato do texto antigo com o público moderno, tem que se atualizar. Não atualizamos a Bíblia,
mas certamente atualizamos nossos métodos homiléticos, atualizamos a nossa pregação, não porque a palavra de Deus não é poderosa o bastante, mas porque nós precisamos discutir e falar e apresentar o Evangelho a um público que muda cada vez mais. Esse público que muda é um público que cada vez mais tem novas formas de pensar, novas demandas, novos problemas, novas realidades a serem resolvidas com a pregação da palavra. Agora, em segundo lugar, o sermão não é só a apresentação de uma ideia proposicional acerca do texto antigo. O sermão também é alimentação. Nós estamos comendo da verdade de Deus. Nós estamos saciando a nossa alma, nos enchendo do Espírito por meio da verdade que nos é revelada pela pregação. Isso significa, então, como disse Lloyd Jones, a pregação não tem apenas a função de informar a mente, também tem a função de causar uma impressão. A pregação também tem a função de causar um impacto. A pregação também tem o objetivo de motivar, de inspirar, não só de informar. Então, muitas vezes, quando o nosso sermão é uma aula de teologia, quando o nosso sermão é um comentário bíblico, a gente está muitas vezes dando mais receitas do que oferecendo comida. A gente acaba muitas vezes fazendo isso porque somos escravos de uma teologia paraplégica. Eu acredito na teologia paraplégica quando a gente comete o erro que é apresentado por E.T.A. Hoffman, num livro chamado A Janela de Esquina do Meu Primo. É um livro que descreve um conto, é um conto bem simples, onde E.T.A. Hoffman narra a história de um escritor que é paraplégico. Ele, preso numa cadeira de rodas, observa e descreve minuciosamente o mundo a partir da janela que dá para a praça. O conto, para mim, sempre foi um pesadelo. Não é? Como é que a gente pode descrever o mundo a partir de uma realidade onde a gente está simplesmente isolado, sem poder sair para vê-la de fato? Não dá para descrever a realidade a partir do parapeito. O que acontece é que muitas vezes nós fazemos teologia da janela. Nós não temos mais contato real com as novas gerações. Nós não estamos cientes das necessidades, dos conflitos, das lutas, das batalhas, das necessidades que estão relacionados aos mundos mais contemporâneos, às ideias mais contemporâneas, e a gente tenta fazer pregação da janela. É a teologia da janela, sabe? É a pregação da janela. É a pregação exclusivamente do púlpito. A gente não sabe para quem a gente está pregando e o sermão que a gente prega para a nossa igreja é igual ao sermão que a gente pregaria em qualquer outra igreja. É igual a qualquer discurso que a gente faria na internet. Mas quando a gente fala para uma nova geração, a gente fala a um mundo que muda muito rápido. As necessidades, questões e inconstâncias são cada vez mais palatáveis, cada vez mais como eu diria, perceptíveis pelo paladar. Não é? Nisso, a gente acaba tendo uma missão muito importante como pregadores. É a missão de sair da janela. É a missão de sair da arquibancada. Eu lembro de um livro do George Singler, chamado O Intelectual e o Mercado, onde ele cita uma frase muito legal. Ele vai dizer que erudição não é esporte para ser praticado de arquibancada. Eu acho que essa é uma verdade sobre pregação. Pregação não é ofício para ser praticado de púlpito. A pregação de um pastor à sua igreja também é uma resposta do pastor, a partir da Escritura, às necessidades da sua igreja. Isso mantém o sermão vivo. Isso mantém a pregação aquecida. Isso mantém, então, a pregação falando e atualizada ao público que lhe ouve. Sem participar da vida comum, nenhum teórico pode ter suas ideias peneiradas pelas chamas da realidade. Sem participar da vida da igreja, sem ser membro da igreja, sem viver as intempéries junto com a igreja, o pregador nunca vai poder responder de fato às realidades da sua comunidade. A gente acaba dando, então, uma série de respostas certas para perguntas erradas. A gente acaba cometendo o erro que Martinho Lutero condenou durante a Reforma Protestante. Lutero falou que é tolo o rei que, durante uma guerra, sendo atacado por um portão, manda seus exércitos para outro portão. Não importa quão forte seja a sua força de guerra, se você está colocando força no portão errado, a sua cidade vai ser tomada. Muitas vezes nós estamos respondendo questões teológicas que eram importantes no século XVI. A gente está lidando com conflitos éticos que eram comuns nos anos 80. Nós estamos nos comunicando com uma linguagem e com uma forma de apresentação do Evangelho que fazia sentido a cosmovisões de 10, de 20 anos atrás. E a gente não consegue mais ter um tipo de discipulado relacional, onde a teologia é dada para a vida comum de modo relevante, onde existe um tipo de relacionamento do pregador com a sua comunidade, para então responder às necessidades da comunidade. Foi isso que eu quis fazer, por exemplo, quando eu escrevi o livro A Máfia dos Mendigos. A Máfia dos Mendigos foi uma teologia feita para pessoas reais, em que eu sentei para ouvir mendigos, dormir na rua com os mendigos, para poder ouvir a realidade dos mendigos e então pregar para esses mendigos de forma muito mais eficaz.
A gente muitas vezes não consegue fazer isso, porque a nossa pregação é como um trabalho acadêmico, em que alguém faz uma pesquisa. Então, o professor coloca seus alunos de mestrado para fazer pesquisas na rua, os alunos chegam com vários documentos e papéis, e o professor vai fazer declarações cabais sobre a realidade da vida de pessoas que ele nunca viu e que ele só conhece por meio de uma pesquisa num papel que um aluno dele fez por ele. Quanto da nossa pregação não é isso? Quanto da nossa pregação não é um trabalho de um etnógrafo ruim, onde a gente nunca é como Malinowski, da antropologia, observando de forma participante a realidade das pessoas a quem a gente quer responder. Veja, se a pregação é uma aula de teologia, eu posso dar aula de teologia para qualquer pessoa. Eu estou aqui dando aula de teologia para você. Estou dando uma aula de teologia. Não conheço suas dores, suas dificuldades, suas demandas, suas formas de imaginar o mundo. Não conheço as suas cosmovisões. Eu não estou vendo você. Então eu não posso responder a sua realidade. É uma aula. Agora, o pregador ele não está dando uma aula. Claro, existe aspecto didático no que ele faz, obviamente. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele não diz só dê aula, ele não diz só ensine. Ele diz exorte, corrija, repreende, encoraje, aconselhe, discipule, evangelize. Tudo isso só é possível quando você dá uma resposta a quem está na sua frente. Você precisa não só de uma observação participante, mas de uma participação observante. Você precisa participar de forma clara da vida da igreja. E você precisa estar envolvido nas realidades à sua volta, se você deseja apresentar o evangelho de forma realmente eficaz. Pastores, então, que não se enxergam como membros de suas igrejas, nunca serão pastores que vão poder pregar com fidelidade as realidades de suas igrejas. O pastor, ele não é um outsider, ele não pode ser. Existem instituições, grupos teológicos, religiosos, que acreditam plenamente que o pastor não é membro da igreja, que o pastor é alguém de fora, é alguém enviado, né, de outro lugar. Alguns ambientes missionários, infelizmente, enxergam o missionário como alguém que é isolado, que está fora, que não faz parte da vida daquela comunidade. O missionário sequer mora próximo do local onde ele prega. O missionário ele volta para o campo, ele volta para a base, onde ele usa as roupas que ele usava no país original dele, onde ele come a comida que ele comia no tempo, nos dias originais dele, e ele não participa de fato da vida de quem está ali. De fato, a gente não consegue ouvir, a gente acha que deve existir um tipo de distanciamento metodológico entre nós e aqueles que recebem a nossa pregação. A melhor forma da gente não conseguir ser pregadores que se comunicam a novas gerações é sermos pregadores que conseguem ouvir as novas gerações. É sermos pregadores que conseguem sentir a vivência das novas gerações. Precisamos ir a campo, como dizem nas ciências sociais. Como dizem no jornalismo, quando a gente vai fazer livros, reportagens, a gente precisa ver, sentir, cheirar, apalpar, ouvir os ambientes onde circulam os personagens. Se nós queremos responder realidades, temos que ser como Paulo. Paulo era um teólogo para a realidade. Paulo não escreveu nenhuma teologia sistemática. Paulo não escreveu nenhum material teológico feito do gabinete para responder perguntas etéreas. Paulo nunca escreveu para a academia. Tudo isso é importante. Todas as cartas de Paulo, no entanto, eram escritas para resolver realidades de suas comunidades. Os problemas das igrejas, quais eram as demandas que ali estavam. E ele fez teologia para responder às demandas reais. As cartas de Paulo, então, usavam riqueza e variedade de vocabulário. Nenhuma carta de Paulo é igual à outra, porque Paulo respondia a problemas diferentes. Se a gente só sabe pregar igual, se a gente não tem recurso para trazer sermões diferentes a realidades diferentes, a gente está fugindo do modo paulino de pregar. Quando Paulo pregava, Paulo tinha um vocabulário diferente, tinha riqueza de recursos narrativos e de tons. Paulo usa a mesma imagem múltiplas vezes e de múltiplas formas, com diferentes ênfases, de acordo com as necessidades e dos contextos, nas cartas que ele escreve. Porque Paulo não estava fazendo um discurso ensaiado, Paulo estava respondendo às suas realidades. A dimensão contextual da teologia de Paulo ajuda a gente a explicar, então, que um símbolo ou um tema aparece predominantemente em uma carta e não em outra carta. Onde Paulo está preocupado em trazer narrativas cada vez mais aplicadas às realidades que ali se manifestam. A flexibilidade de Paulo capacitava ele a apropriar a linguagem tradicional e suas imagens sobre o guiar do Espírito Santo. E sobre o guiar desse Espírito, Paulo não trazia discursos ensaiados. Um sermão pode ser decorado e ensaiado? Talvez. Mas se nós estamos falando em uma rotina diária para as nossas próprias igrejas, se você está pregando para o seu povo, para a sua comunidade, o discurso ensaiado só pode ser ensaiado depois de muita escuta da sua própria comunidade. Ora, as aplicações que você faz no seu sermão precisam ser respostas àquilo que você viu na vida da sua igreja.
as ilustrações que você usa precisam ser ilustrações que saem das realidades da sua comunidade. Às vezes, como teólogos, a gente gasta muito tempo no texto. E eu entendo isso. Temos que gastar tempo no texto. E a gente lê o texto, vai para o grego, faz todo aquele trabalho que a gente aprendeu, faz um diagrama, traduz do grego, traduz do hebraico. Isso já demora muito, já tira muito do nosso tempo. Mas a gente, às vezes, gasta tempo nenhum estudando a comunidade. A gente estuda o texto, mas não estuda a igreja, que vai ser apresentada ao texto. Então, como o nosso sermão pode ter vida real para aqueles que nos ouvem? Claro, a palavra é poderosa, mas se a gente prega a palavra em português e não em grego, é porque houve uma contextualização daquela palavra àquele povo. Porque o texto foi escrito em grego. Por que eu não prego em grego? Porque eu estou falando para um povo que escuta português. Mas por que eu ainda prego com a mesma mentalidade dos gregos? Por que eu ainda prego tentando responder os problemas dos coríntios? Por que eu ainda prego tentando resolver os problemas dos filipenses, da igreja de Filipe? Ao invés de pregar tentando resolver as questões que envolvem o meu próprio povo. Acaba que eu simplesmente fujo da responsabilidade de ser mais que um professor. Da responsabilidade de ter um sermão que é peneirado pela verdade, pelo poder de Deus que se manifesta para aqueles que precisam de mim. Acaba que muitas vezes a gente esquece que nós não estamos simplesmente apresentando nossas capacidades técnicas na teologia. Nós estamos discutindo a um povo que a gente precisa entender. Então, se a gente quer se comunicar, se nós queremos nos comunicar às novas gerações, nós precisamos entender então as raízes das culturas que se manifestam em cada geração. Eu não quero dizer para você como é a nova geração, porque essa aula vai ficar datada em 2 anos, se duvidar. Mas eu quero te dizer que você precisa aprender a como ouvir a nova geração e as novas gerações. Você tem que olhar para a cultura. A cultura fala dos comportamentos, fala das ideologias, fala dos valores, fala das instituições. A cultura fala do Zeitgeist, é um termo alemão muito famoso para falar sobre o espírito de uma era, sobre o modo como se pensa e se formalizam as instituições. Para usar um termo da sociologia, você tem que conhecer as teias intrincadas de significados e relacionamentos que existem nas novas gerações. E esse é o tipo de coisa que você só consegue participando ativamente da vida das pessoas a quem você quer pregar. Um bom teólogo sistemático pode ser um homem do gabinete. Um bom erudito pode ser um homem do gabinete. Um bom exegeta pode ser um homem do gabinete. Um bom pregador precisa ser um homem da cultura. Um bom pregador precisa ser um homem que olha para o povo, que entende o seu povo e sente o seu povo e ama o seu povo, ama tanto o seu povo, que ele vai apresentar a escritura o melhor que pode, mas para o seu povo. Então pensa no público a quem você vai pregar como um tipo de solo. Você tem uma árvore e dessa árvore você tem ali o solo com várias camadas, né? A gente tem na camada mais superficial o comportamento e os costumes, né, daqueles que vão ouvir nossa pregação. Você pensa no vestuário, você pensa no entretenimento, você pensa nos filmes, na música, no modo como as pessoas estabelecem suas relações. Numa camada mais abaixo, você tem as instituições daquela cultura. Como é que funciona o casamento, como é que funcionam as leis, como é que funciona a educação, o relacionamento com as autoridades civis, como é que estão as instituições que vêm, obviamente, no sentido mais fundo, mais profundo do que simplesmente os comportamentos e os costumes. Você pensa então, abaixo disso, nos valores, na moral, na ética, em todo o telos cultural, no modo como as pessoas estabelecem o que é certo e o que é errado. Abaixo disso, então, mais profundo, você tem as cosmovisões, as ideologias, as cosmogonias, as cosmologias, o sentido da vida, a identidade do indivíduo, onde é que ele está, onde é que ele encontra de forma muito mais profunda seus ideais. E mais a fundo ainda, mais lá embaixo, você tem as inclinações do coração, contra Deus ou a favor de Deus, em busca de Deus ou em fuga de Deus. Quando a gente pensa naquilo que é mais em cima nesse processo, a gente está discutindo em nível cultural ainda, comportamentos e instituições. Quando a gente desce mais um pouco para discutir valores e cosmovisões, a gente está num nível mais teológico, fazendo uma avaliação um pouco mais profunda nesse processo avaliativo. Quando a gente desce mais, né, para entender as inclinações do coração, a gente está discutindo em nível redentivo, né, a nossa cultura. Se nós estamos em um processo de entender a realidade a quem pregamos, nós precisamos então estar num processo de sentir o gosto do sangue da nossa cultura. Eu quero falar isso baseado num texto escrito por um teólogo croata, não é muito conhecido no Brasil, chamado Boris Gunjevich. Ele não é um teólogo conservador, não é uma pessoa que produz material teológico que você vai comprar por aí e ler, mas ele escreveu um livro junto com um filósofo marxista chamado Slavoj Žižek.
Você não tem que ir atrás. Mas falando sobre os primeiros teólogos que levaram o evangelho para a Croácia, ele fala uma coisa que me marcou muito profundamente. Eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, muito tocado. Ele disse uma frase que diz assim, essa frase você tem que guardar no seu coração. Ele escreveu: a teologia deles é escrita com o próprio sangue. Do contrário, não é teologia. A teologia deles é escrita com o próprio sangue. Do contrário, não é teologia. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quando foi a última vez que o teu sermão foi pregado com o teu próprio sangue? Quando foi a última vez que um sermão que você pregou, só você podia ter pregado? Que o sermão que foi pregado para a sua comunidade só poderia ter ido para a sua comunidade. Aquele sermão que fosse pregado para outra comunidade não seria tão bom assim. Um sermão que fosse pregado para outras igrejas não seria tão útil assim. Um sermão que, se outro pastor tentasse emular, ele não conseguiria. Porque não era o sermão que representa a vida daquele pregador e não é para a igreja daquele pregador. A verdade é que se a palavra de Deus é espada de dois gumes, que corta e corta fundo, quando nós pregamos, nós estamos lidando com material afiado. E esse material afiado corta quem nos ouve. Corta, às vezes, aquele que manuseia essa espada. Se nós estamos fazendo teologia, nós estamos, então, transmitindo algo que primeiro nos cortou, que é essa palavra viva, para então cortar aquele que nos ouve. A pregação, então, não pode ser um ato frio. A pregação, então, não pode ser uma coisa boba, simples, besta, procedimental, em que eu simplesmente estabeleço algumas ideias teológicas. Não, a pregação precisa ser a resposta de uma vida para uma vida, uma resposta de um sangue que emana de mim para a minha própria igreja, através da palavra que é revelada na Escritura. Tem uma carta escrita pelo Bruce Wayne. A gente está falando de teólogos croatas e a gente vai para o Batman do nada. Mas foi escrita pelo Bruce para o famoso Alfred, no episódio 14 da segunda temporada de Gotham. O episódio se chama This Ball of Mud and Madness. Na verdade. E ele diz o seguinte, o Bruce tinha saído de casa para ir viver nas ruas e coisas assim. E ele fala: Alfred, eu saí de casa por um tempo para viver nas ruas com Selina. Selina Kyle é a mulher gato. Por favor, espere e escute antes de reagir. Você não precisa ficar preocupado se eu estou em perigo ou se eu perdi a cabeça. Eu estive pensando com afinco e por muito tempo sobre essa decisão. E eu sei que este é o caminho certo. Você só pode lutar contra essas coisas onde elas estão. Nas ruas, nas favelas, nas partes ruins da cidade. Então é para lá que eu estou indo. Eu não vou começar a lutar contra assaltantes ou algo assim, mas um dia eu vou fazer algo para ajudar o povo. Não sei o que é ainda, mas eu vou. Entretanto, eu preciso aprender coisas. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a viver no mesmo mundo que outras pessoas têm que viver. Ele era um bilionário, rico, que queria responder aos problemas das pessoas que estavam à sua volta, mas eram pessoas que ele não conhecia direito. Na verdade, agora, então, indo para as ruas, ele poderia dar a resposta correta às demandas e aos problemas que ali estavam. Veja, muito pastor quer ser o Batman. Parece uma piada, né? Muito pastor quer ser o Salvador e resolver os problemas que estão à volta. Ele vê muitos problemas e quer resolver esses vários problemas. Mas como vamos responder os problemas de pessoas que a gente nunca conviveu, nunca viveu perto, nunca ouviu? Queremos pregar para os jovens, mas nunca interagimos e ouvimos e fizemos escutativa dos jovens. Simplesmente os desprezamos como bobalhões ou o que é que seja. Falamos mal das novas gerações e vários materiais, vários vídeos culturais de pessoas zombando essa nova geração. Certo, há muito que criticar nas novas gerações, mas as antigas também há. E o que é que a gente tem ouvido ativamente das novas gerações para entender as demandas e as questões? Quantos pastores não são completamente alheios às demandas particulares e complicadíssimas dos novos problemas, das novas heresias, das novas formas, dos novos desafios de identidade que surgem? A gente acha que é só condenar e criticar. Ah, o pessoal agora é muito bobo, os meninos não querem isso, as meninas são assim, a ideologia de gênero, o problema do movimento LGBT, e isso, e aquilo outro, e aí o esquerdismo na universidade. Há muita coisa a ser criticada no mundo. Mas o quanto a gente está ouvindo ativamente e o quanto a gente está sangrando ativamente na transmissão do Evangelho a pessoas que precisam ouvir não um professor, mas ouvir alguém que seja verdadeiramente um pregador cujo sangue escreve a verdade teológica, porque ele sangra uma ferida aberta pela palavra, que reflete o sangue de Cristo para a salvação daquele que ouve. Se nós não estivermos dispostos a ter sermões mais vivos, nós nunca iremos ter sermões que sejam realmente transformadores para as novas gerações. Essa é uma pequena introdução daquilo que eu quero que você entenda e que você aprenda mais a partir do dia 7 de outubro, lá na nossa escola
de Pregadores. Segue a Escola de Pregadores no Instagram, se matricula, vem com a gente, que eu tenho muita certeza que a disciplina de pregação e contextualização e todas as outras disciplinas serão fundamentais e excelentes para transformar o modo como você prega o Evangelho para a sua comunidade. Segue a gente lá, vem com a gente na Escola de Pregadores, que eu tenho certeza que será transformador. Um abraço e até os nossos próximos encontros.